Amados, queria pedir para você, por gentileza, possa abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo número 1, verso de número 9 ao versículo de número 12. Amém? Fico feliz pela vida de você, por você estar aqui neste momento. Mais um momento de nós se alegrarmos de Jesus, mais um momento de nós ouvir a palavra de Deus. Da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do verso de número 9 ao verso de número 12, que diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês e desejar que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda a obra, crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Fortalecendo-o com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que nos fez digno de sermos participantes da herança da santa luz. Amém? Peço por bondade que você neste momento feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai eterno, queremos glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Queremos te exaltar, Pai. Queremos te dar graça por este momento que nós podemos estar aqui na tua presença, Pai. Podemos sentir a liberdade do teu Espírito Santo, ele se mover em nosso meio, Jesus. Pai, nós estamos aqui esta noite sedentos da tua palavra, Senhor Jesus. Nós estamos aqui esta noite, Senhor Jesus, carente de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Pai, eu te peço por bondade, Senhor Jesus, mais uma vez, como tu tens sempre feito, Senhor Jesus. Faz chover, Senhor Jesus, neste lugar, Pai. A tua chuva de poder, a tua chuva de unção, a tua chuva de glória, Pai. Que venha encharcar o sol, Senhor Jesus, que venha encharcar essa terra seca, Pai. Porque nós estamos sedentos de Ti para ouvir, Senhor Jesus, os Teus ensinamentos e os Teus conselhos para a nossa vida, Senhor Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de se manifestar em nosso meio hoje, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos tocar de forma íntima. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor Jesus, tocar no íntimo do nosso ser, no íntimo da nossa alma, Senhor Jesus, para que possamos um pouquinho mais, Senhor Jesus, provar da Tua excelência, Senhor Jesus. Assim te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, esta carta, o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses. Essa carta era uma carta totalmente singular, uma carta única. O apóstolo Paulo, mesmo ele não sendo o fundador daquela igreja, ele tinha um carinho especial por aqueles irmãos, porque eles estavam naquele momento vivendo um momento muito difícil. Paulo estava aprisionado na prisão em Roma. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, quando recebe Epáfras para ouvir acerca da igreja de Colossos, Paulo não se nega. Pelo contrário, Paulo, com a gloriosa presença do Espírito Santo, ele estava apto a responder àquele irmão que precisava, aqueles irmãos que estavam necessitando. Isso nos deixa claro que Paulo, ele não estava preocupado se aquela igreja ele havia fundado.
O apóstolo Paulo não estava preocupado se aquela igreja ele havia organizado. O apóstolo Paulo estava preocupado se aqueles irmãos estavam conseguindo a permanecer fiéis na fé. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Quantas vezes eu já ouvi pastores dizendo que só cuidam das ovelhas do seu rebanho, ovelhas do seu pasto. Muitas pessoas que têm um pensamento tão fechado, um pensamento tão pequeno. Nós temos que entender que nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do pasto de Jesus Cristo. E nós, sendo filhos de Deus, temos que entender que o reino de Deus, ele não se estende a uma placa. O reino de Deus não se estende a um ministério. O reino de Deus é totalmente amplo. O que Paulo está nos ensinando é que nós possamos estar sempre aptos a receber os nossos irmãos com amor, com generosidade, com bondade, com zelo, com gratidão. Infelizmente, a gente não pode ter esse pensamento fechado que eu sou de tal lugar e eu pertenço àquele lugar. E muitas das vezes a gente acaba criando uma placa em nós mesmos dizendo que nós pertencemos a um lugar. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós somos povo de Jesus. O nosso pastor é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Quando nós agimos dessa maneira, quando nós agimos com esse pensamento de cuidar apenas do próprio rebanho, de si mesmo, muitas vezes nós não abrimos a nossa visão como reino, vivemos somente para nós mesmos. E muitas vezes, irmãos, eu e você que estamos aqui, Jesus nos chamou. Jesus não nos trouxe aqui porque nós somos mais um em meio à multidão. Não. Jesus te trouxe aqui porque Jesus te convidou para você estar presente nesse lugar. É por esse motivo que você está aqui. Quantas pessoas nós lançamos convite e nunca vieram? Mas vocês estão aqui porque vocês são especiais para o Senhor Jesus. E vocês têm algo, nós temos algo especial dentro do nosso ser, da nossa alma, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, olha a preciosidade que nós temos. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Ele vive dentro de nós. E quando nós andamos em nosso trabalho, em nossa escola, faculdade, com nossos amigos, quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas que nós queremos que esteja junto conosco, quantas pessoas que estão no nosso convívio, e muitas vezes nós, infelizmente, acabamos sendo egoístas. Por quê? Porque nós não anunciamos Jesus a essas pessoas. Nós temos que entender que o reino dos céus não existe parede, não existe divisão. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que povoar o reino de Deus. Se eu tenho algo bom para mim, eu tenho que anunciar para o meu próximo. Então, o que Jesus nos ensina? Que nós temos que anunciar a esperança que há em nós. Nós temos que anunciar o Evangelho para aqueles que estão à nossa volta. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que caminharam com você, viveram com você e hoje estão perdidas, estão na droga, estão no mundo, fazendo N situações e ela não está aqui com você. E quantas vezes você tentou ajudar? Isso é muito triste. Infelizmente, muitas pessoas, meus irmãos, estão caminhando por um abismo, estão caminhando para um buraco que elas escolheram, mas infelizmente elas estão cegas e não estão conseguindo enxergar para o caminho que elas estão indo, porque a palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma tem cegado o entendimento de muitos. Muitas pessoas estão cegas, elas se acham certas, mas estão cegas, mas eu e você estamos incumbidos com um propósito único, de anunciar o reino de Deus.
Entenda que você é especial. Deus não chamou o pastor, Deus não chamou o presbítero, não. Deus nos chamou. Olha só o nosso ofício, a nossa missão. Nós não podemos querer o reino de Deus só para a gente. Hoje essa pandemia nos ensinou tantas coisas. Quantas pessoas largaram a sua casa, foram no mercado, compraram todos os mantimentos pensando somente em si. Se a minha família está bem, tanto faz os outros. E nós, como cristãos, não. Eu não sei você, mas quando eu vejo os meus familiares, os meus amigos se perdendo, irmão, a minha alma chora, porque muitas das vezes não há o que fazer, mas eu tenho que clamar ao Senhor para que o Senhor venha fazer. Entenda que nós estamos vivendo uma luta. E essa luta, ela não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades. Mas eu e você temos um na linha de frente, Jesus Cristo de Nazaré. Ele peleja as nossas causas. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, quem levou esse relato até Paulo foi Epáfras. E ele está relatando o que estava acontecendo, como a igreja de Colossos, ela estava caminhando. E ele também apresentou a Paulo que a igreja estava sofrendo algumas adversidades, algumas perseguições. E eu estudando sobre Epáfras, eu vi que este homem, ele se converteu ao evangelho quando o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia. E a cidade de Colossos pertencia àquela região da Ásia. Então, quando Epáfras ele recebe o evangelho e queima no seu coração, aquela chama acende, ele viu que ele não poderia ficar com aquilo para ele sozinho. Então ele decidiu voltar para a sua cidade, para a cidade de Colossos, e anunciar o evangelho de Cristo. E eu te pergunto, para você nesta noite, cadê a chama do evangelho na tua vida? Cadê a chama do evangelho no teu coração? Eu quero dizer, nos dias atuais, o vento forte do inimigo tem assoprado para derrubar muitos. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus nesta noite, que o Espírito Santo está soprando um fogo santo para acender o amor do evangelho em nosso coração. Eu não preciso evangelizar o bairro de Cordeiros inteiro. Eu não preciso evangelizar a cidade de Itajaí inteira, não. Eu preciso evangelizar a minha família. Eu preciso evangelizar os meus amigos. Se eu começar a fazer a diferença e o evangelho queimar dentro de mim, eu conseguirei fazer. E eu não estarei só. E este homem foi para a sua cidade e lá ele fundou a igreja de Colossos. E um dos pontos importantes que chamou a atenção de Paulo é que aquela igreja estava sendo perseguida. Aquela igreja estava sendo atacada por doutrinas, por falsos mestres, gentios, judaizantes que estavam fazendo afirmações, que estavam deturpando o evangelho, que estavam indo de contra aquilo que Jesus havia ensinado. E aquela igreja estava correndo sérios perigos. Eu te faço uma pergunta nesta noite. Será que nós temos algo similar com isto? Será que nós estamos vivendo algo parecido nos dias atuais? Será que o evangelho de Cristo está sendo ameaçado? Será que nós estamos vivendo isso? Quantas pessoas que nós conhecemos, quantas igrejas que nós conhecemos e vemos que têm feito acréscimo no evangelho, pessoas que têm um suposto conhecimento além daquilo que está na Bíblia. Quantas coisas que nós estamos vendo hoje que de certa forma são bizarras. E muitos, infelizmente, estão se enganando, porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia se levantaria falsos profetas e muitos, até os escolhidos, seriam enganados. Então, tudo isso está se cumprindo. Você já ouviu famosos dizendo que a Bíblia Sagrada ela é retrógrada?
Vocês já viram famosos dizer que a Bíblia é antiquada? Vocês já viram famosos dizer que a Bíblia está desatualizada? Vocês sabiam que uma nova Bíblia já está sendo escrita pela inteligência artificial? Vocês sabiam que eles estão tentando de todas as formas possíveis de poldar o Evangelho? Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse entendimento. Infelizmente, a mesma ameaça que eles estavam sofrendo naquela época, nós estamos sofrendo nos dias atuais. E se você analisar a palavra de Deus naquela época e nos dias atuais, ela não muda. A palavra de Deus ela é imutável, ela serve para ontem, serve para o hoje e serve para o futuro, meu irmão. Essa é a palavra de Deus. Então, diante do ataque sofrido naquela cidade, Paulo ele vem apresentar Jesus como Deus encarnado. O mistério que naquela época estava oculto, ele foi revelado por intermédio de Jesus. Agora somente é possível ter uma relação verdadeira com Deus por meio de Jesus. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a uma verdadeira adoração a Deus. Se você está procurando um outro caminho, esse não é o caminho correto. Jesus, ele é o único caminho que nos leva à verdadeira adoração a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro e apresenta Jesus dessa maneira tão especial para querer neutralizar as heresias daquela época. E Paulo também, quando nós lemos no capítulo 1, nós entendemos claramente o que ele está dizendo, que todo o cristão, todo o servo de Deus, ele deve demonstrar na sua vida, ele deve demonstrar no seu cotidiano, ele deve demonstrar no seu andar, no seu vestir, no seu falar, no seu viver, nas suas atitudes, que Cristo está em primeiro lugar na sua vida. Cristo deve estar em primeiro lugar em sua vida. E daí? Cristo como primazia, Cristo como centro, Cristo como foco principal. E como é que está a nossa vida? E daí? É uma pergunta que balança com a gente. Por que ela balança com a gente? Porque hoje esses ventos do inimigo tentam de todas as formas possíveis nos arrancar da presença de Deus. E muitas das vezes nós não temos dado a devida atenção para a centralidade que Jesus deve agir em nossas vidas. Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Jesus deve ocupar o primeiro lugar. Não é marido, não é esposa, não é filho, não é igreja, não é teu trabalho, não é tua casa, não é teu carro, não. É Jesus. Jesus, é Jesus, é Ele o primeiro lugar. Quantas pessoas têm abrido mão de estarem na presença de Deus pelo um prazer momentâneo? Você que tem Cristo no teu coração, você que vive em Jesus, você que ama Jesus, você não fica triste? Quando as pessoas acabam abdicando o tempo de viver uma comunhão com Jesus e acabam buscando o seu próprio prazer. E essas evidências que nós estamos colocando Jesus em primeiro lugar, ela não deve ser aqui dentro só na igreja, deve ser lá fora. Eu não posso aqui dentro da igreja ser uma bênção e lá fora eu ser uma treva. Eu não posso aqui dentro falar palavras santas, palavras bonitas, e lá fora meu linguajar, o meu falar só sai palavrão. Não, eu não posso de forma alguma. Eu não posso aqui dentro orar para Jesus curar, Jesus salvar, Jesus libertar,
e lá fora eu amaldiçoar o meu próximo. Não tem como sair de uma fonte e jorrar 2 tipos de águas. Não tem, é uma só. Eu não posso aqui dentro querer me santificar e lá fora andar de mãos dadas com aquilo que é profano. Não tem como se casar. Não tem como um policial andar com um traficante. Não tem como um policial andar com um ladrão. Não tem como você ter um alinhamento naquilo. Então nós não podemos de forma alguma. Então o que nós temos que fazer? O que nós somos aqui dentro, nós devemos ser lá fora. Nós devemos colocar Jesus como primazia em nossa vida. Entenda que eu estou repetindo várias e várias vezes. Primazia, centro, porque a palavra de Deus diz: mas em primeiro lugar, buscai as coisas da carne. Em primeiro lugar, buscar as coisas do mundo. Em primeiro lugar, buscar os prazeres mundanos. A minha Bíblia diz: mas em primeiro lugar, buscai o reino dos céus. Mas em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o teu problema com relacionamento, casamento, trabalho, algum parente que entristeceu? Qualquer problema seu, qualquer problema que você tenha, Jesus, ele só quer uma coisa de você: que você o ame. Que a partir do momento que você ama Jesus, você vive em Jesus, você anda lado a lado com Jesus, os teus problemas serão solucionados. As tuas dificuldades serão solucionadas. O maior problema é que as pessoas não estão mais se achegando em Jesus. As pessoas não estão mais buscando em Jesus. E Jesus, como o pastor Hugo disse, nunca se absteve. Jesus, ele nunca esteve ausente. Jesus nunca esteve distante. É a mesma coisa que um pai está na sua casa e dá tudo para o seu filho, tudo que ele precisa. Mas de repente ele entra com uma rebeldia e decide ir para fora de casa para viver a sua vida. Vamos pegar o filho pródigo como exemplo. O pai sempre esteve de braços abertos para o filho, mas o problema é que o filho pensou que o pai já não aceitava mais. Mas Deus não é assim. Deus, ele nos ama e ele está sempre de braços abertos para nos dar o seu amor, a sua misericórdia. Nos versículos 9 ao 12, Paulo se dedica a orar pelos colossenses, e ele está orando com um foco muito claro. Ele está pedindo que Deus permita que aqueles irmãos que viviam na cidade de Colossos, eles evidenciassem na sua vida que Jesus ocupava o primeiro lugar na vida dele. E essa oração, ela deve ser a nossa oração esta noite. Esse clamor do apóstolo Paulo para que os irmãos evidenciassem que Jesus, ele era o centro, essa deve ser a nossa oração para esta noite. Que eu e você possamos evidenciar nas nossas atitudes, nas nossas características, que Jesus, ele é o centro. Jesus é a primazia em nossas vidas. O apóstolo Paulo está orando para que Deus dê sabedoria àqueles irmãos, embora eles estivessem produzindo frutos. Olha só, o apóstolo Paulo está orando para aqueles irmãos, para que eles tivessem sabedoria, e eles estavam produzindo frutos. Mas por que ele estava orando? Por que ele estava clamando a Jesus? Porque eles estavam correndo o risco de serem induzidos a abandonar a verdade. A palavra de Deus diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide. A palavra de Deus diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja,
Nós podemos fazer boas obras, mas nós jamais devemos deixar de vigiar. Jamais devemos deixar de estar atentos com essa afiação com Deus. E eles, os colossenses, como filho de Deus, assim como nós, eles não só precisavam receber o Evangelho, mas também deveriam ficar firmes no Senhor. Entenda que não é simplesmente você ouvir essa palavra, ir para casa, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Eu fui para a igreja, eu ouvi a palavra, eu louvei o Senhor. Não. Você tem que continuar firme na verdade. Então não é só o ouvir, mas sim também o praticar. E se nós praticarmos, irmãos, esse verdadeiro evangelho, nós estaremos vivendo a verdade de Deus para nossas vidas. Nós jamais devemos distanciar dessa verdade. Amém? É muito fácil chegar aqui, eu colocar uma mesa aqui na frente, eu me sentar, eu dizer, hoje eu vou julgar vocês, hoje eu vou condenar vocês pelos seus atos. Como é que seria isso, irmãos? Como é que seria esse julgamento? O que eu faria como juiz? A palavra de Deus diz lá a palavra de Deus diz que os homens, mesmo sendo maus, um filho que pede para ele um pão vai dar uma pedra. Nós, homens, queremos julgar e queremos criticar. Nós queremos apontar. É muito fácil, irmãos, olhar para uma pessoa que não está conseguindo se estabilizar no caminho e atacar uma pedra. É muito fácil pegar uma samaritana, dizer que ela pecou e apedrejar ela. É muito fácil fazer isso. Mas eu quero que você entenda que não importa o teu pecado, não importa a tua falha, não importa o que você tem feito. Eu quero deixar bem claro para você nesta noite que Jesus está chamando pelo teu nome. Entenda isso. Eu quero dizer que Jesus, ele pegou os teus pecados, jogou no mar do esquecimento e ele diz para ti, vem meu filho, porque esta noite eu estou te dando uma oportunidade. Porque é muito fácil criticar, é muito fácil julgar, é muito fácil querer apontar. Jesus disse que nós temos que tirar o argueiro do nosso olho para querer julgar o nosso irmão e apontar. Quem nós somos? Nós, a todo momento, nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que não peca é mentiroso. Nós, a todo momento, pecamos e falhamos, mas Jesus está dizendo para mim e para você que nós possamos voltar para casa, se aproximar diante dele, não que você esteja desviado, não que você esteja afastado, não. Eu quero dizer que nós temos que dar dia após dia, buscando a presença de Deus. Dia após dia. Não é um culto no domingo, não é um culto a cada 15 dias, não é um culto a cada mês, não. É todos os dias buscar o Senhor Jesus. Irmãos, a vontade de Deus, ela está revelada livremente no Evangelho. E nós, todo cristão, ele deve conhecer a palavra de Deus. Não só conhecê-la, mas sim viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Se eu hoje ministrar a palavra de Deus, e se você vê eu lá fora cometendo algum ato errado, o que você vai dizer de mim? Você tem todo o direito de querer acusar e julgar, apontar pelo aquilo que você viu, mas muitas vezes eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus, mas eu não estou enganando vocês, eu estou enganando a mim mesmo, e eu estou dando a minha própria sentença pelo meu ato,
Então que Jesus nos ensina que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor e viver de acordo segundo a palavra que Ele tem para nossas vidas. Estamos vivendo tempos difíceis. Aquele tempo antigamente, quantas pessoas caminhavam horas e horas para a igreja? E hoje está aqui, quantas igrejas confortáveis que nós temos, e muitos não querem mais. Muitos já estão com as suas necessidades atendidas. Irmãos, Deus tem nos chamado. Deus tem nos escolhido. Entenda que você é especial para Deus. Você não é mais um na multidão. Deus, Ele conhece você pelo teu nome. A palavra de Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha só como você é especial. Só que o maior problema é que a gente acaba não se valorizando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas vezes nós queremos pintar com papel de coitadinho, sabe? A gente quer pintar com papel de necessitado. Eu preciso disso. Pare com isso. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é escolhido de Deus. Você foi chamado por Deus. Não adianta a gente querer arrumar desculpas e pretextos. Não. Jesus, Ele nos chamou e Jesus nos escolheu. Paulo orou para que eles recebessem o pleno conhecimento. O Evangelho, meus irmãos, a palavra de Deus. Quantas pessoas disseram que isso foi escrito por homens? Eu tenho um amigo que eu amo como um irmão. E essa pessoa orou muito por mim. Clamou muito pela minha vida. Clamou muito. Eu creio que assim, graças à oração dele, à intercessão dele, eu estou aqui. Mas eu fui visitar ele a última vez e ele disse que ele não confiava no que estava escrito aqui, meu irmão. Para nós que conhecemos a Bíblia como o nosso caminho de fé, nos entristece, nos deixa triste. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma revelação humana. Não é um conhecimento de intelecto humano, não. O Evangelho é a revelação da mente espiritual de Deus. O Evangelho a palavra de Deus é a revelação do plano de Deus em nossas vidas. Você está entendendo o que estou falando? Está fazendo sentido para você? O Evangelho é a mente espiritual de Deus. Isso aqui não é do homem. Isso aqui é do Senhor Jesus. Portanto, Paulo não ora pelo seu próprio conhecimento intelectual, não. Mas ele ora para que eles possam ter um entendimento espiritual profundo. Um entendimento espiritual totalmente maior do que aqueles que eles estavam vivendo. Irmãos, aquele que tem um conhecimento intelectual do Evangelho, aquele que tem um conhecimento que pega a Bíblia e lê e não tem uma orientação e tira a sua própria conclusão da sua mente, essa pessoa tem um conhecimento vazio. Porque a Bíblia não é um livro comum que você pega, abre ele, lê o que o autor está dizendo, você interpreta e está bom. A palavra de Deus, nós temos que orar, clamar ao Espírito Santo para que Ele nos revele a sua palavra, para que Ele nos revele o seu Evangelho, para que Ele nos mostre o que está além entre as entrelinhas. Muitas das vezes você lê um texto e você tira uma conclusão, mas quando você ora ao Senhor e pede para o Espírito Santo te mostrar, você tem uma outra compreensão, um outro entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, Ele quer que nós saímos desse lugar raso, desse lugar comum. Jesus, assim como Elias estava na caverna, tentando fugir naquele momento,
Eu creio que tem aqui neste lugar alguns Elias que querem fugir do seu chamado, fugir do seu propósito. Mas não adianta, não tem como. Jesus, Ele está nos chamando para nós sairmos da zona de conforto, para sairmos do lugar comum, para sairmos da situação cômoda como nós estamos. Ele está nos chamando. Ele está dizendo: desperta, igreja, acorda, igreja, eis que estou à porta e bato. Será que você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não tem noção das catástrofes, tantas coisas abomináveis que está acontecendo? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E Ele está batendo esta noite. Ele está te chamando para um lugar seguro, um lugar que Ele vai te mostrar maravilhas. Só que o problema é que o medo que nós colocamos cria uma barreira e nós não queremos abrir a porta para Ele. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nesta noite bater na porta e dizer para você abrir ela. Tire o medo, tire a dificuldade, tire o problema. O maior problema que eu vejo hoje, que nós temos na ponta da língua, a desculpa. Quantas pessoas você já convidou para vir para a igreja e na hora já tinha a resposta? O ser humano é muito inteligente para criar desculpas. Quantas pessoas, irmãos, eu vou dar um exemplo, quantos projetos eu já tive? Quantos anseios que eu já tive? Eu comecei, mas não prossegui. Mas o meu êxito em dar desculpa convenceu a todos que estavam à minha volta. Porque o ser humano adora dar desculpa. Eu quero que você entenda que Jesus está te chamando para sair do lugar raso para um lugar maravilhoso. É a mesma coisa quando você vai na praia. Quando você vai na praia, você fica naquelas ondas, você fica no pior lugar, onde as ondas quebram e você sempre tem que ficar pulando. Se você sabe nadar, quando você passa as ondas e você vai à frente, você sente um sinal de liberdade. Eu quero que você entenda que Jesus está chamando para uma liberdade que só se encontra em Jesus. Muitas das vezes você acha que tem liberdade, mas você acaba sendo escravo. Muitos estão escravos do inimigo, muitos estão encarcerados, muitos estão algemados, mas não conseguem enxergar a situação deplorável que está. Mas Jesus está chamando nós hoje para esse lugar de liberdade. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode exaltar a Deus por isso, meu irmão? Jesus está te chamando para a liberdade que somente Ele pode oferecer, somente Ele. Aleluia, Jesus. O discernimento espiritual, ele produzirá um povo que conhece o Senhor, um povo que produz frutos, um povo que faz boas obras. Quando você conhece a Jesus no íntimo, vou pegar um casamento como exemplo. Primeiro ano de casamento, você não conhece a tua esposa muito bem. Segundo ano, terceiro, quarto, você vai conhecendo. Eu, ano que vem, faço 18 anos de casado e ainda não conheço minha esposa por completo, mas eu tenho uma íntima comunhão com ela. Quando ela vê a minha face, minha feição, ela me compreende. E quando eu vejo a dela, eu também compreendo. Porque isso é relacionamento, isso é intimidade. E isso se conquista com o tempo. A partir do momento que nós tivermos intimidades com Jesus e vivemos espiritualmente com Jesus, automaticamente nós conheceremos quem é Jesus. Nós saberemos se a verdade que estão nos ensinando, se é de Jesus ou não é Jesus. Nós automaticamente estaremos produzindo frutos e faremos boas obras. Sim, porque nós temos que estar em Jesus. Nós temos dentro de nós a carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais,
é o que vai vencer o final. E o problema, muitas vezes, é que nós alimentamos mais a carne do que o espírito. E é isso que Jesus não quer. Que eu e você possamos alimentar o nosso espiritual, para que nós possamos vencer. E tudo isso é porque o Senhor nos fortalece com seu poder. Será que é por nós mesmos? Será que é pela nossa força? Será que é pela nossa garra? Não. Tudo isso é porque o Senhor nos fortalece com o seu poder. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo número 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. O que o Evangelho ele é? O que o Evangelho ele é? Poder. O que o Evangelho é? Repita comigo, igreja. O que o Evangelho de Deus é? É poder para a nossa salvação. Entenda que o Evangelho a todo momento está aqui, ó, poderoso para nos salvar. Só que o maior problema é que nós só queremos ser salvos, sabe quando? Quando nós estamos precisando. Né? Imagina você pegar um passeio de barco, você olha à volta, não tem bote, e você está em alto mar, acontece uma tragédia. O que você vai querer? Ser salvo. O maior problema é que as pessoas procuram Jesus somente quando querem ser salvas por algo. E, consequentemente, nos leva a herdar uma herança celestial, a nossa salvação. Então, se nós vivermos tudo isso, tendo esse discernimento, essa entrega com Jesus, nós teremos uma herança celestial. Assim estaremos diante de uma verdadeira comunhão cristã. Eu peço que neste momento você possa fechar os seus olhos, por bondade. Feche os seus olhos, crianças, adultos, feche os seus olhos. Deus, Ele tem falado de forma íntima comigo e com você. Amém? Minha filha, feche os olhos. Vamos lá, vamos fechar os olhos, em nome de Jesus. É momento de reflexão, é momento de análise. Deus tem falado grandemente conosco essa noite. Eu queria pedir para você, neste momento, que você faça uma pergunta retórica para você mesmo. Como você está no seu íntimo? O que você tem vivido? Quais são as qualidades que você tem apresentado a Deus? Você tem produzido frutos? Você tem feito boas obras para o reino de Deus? Será que a maneira que nós estamos se comportando? Pense no ontem. Pense na semana passada, pense no mês passado. Quantas coisas nós fizemos? Quantas coisas nós escolhemos fazer? Será que nós temos feito tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado por meio dessa palavra? Você pensou? Você fez essa reflexão? Você fez essa pergunta para você? Pode abrir os olhos por bondade. Só te peço uma coisa, meu irmão. Seja honesto com você mesmo. Porque a partir do momento que eu minto para mim mesmo, meu irmão, eu posso mentir para qualquer um. Eu posso fazer o que eu quiser. As minhas mentiras. Se você foi honesto nas suas respostas, eu te faço uma pergunta. Será que nós podemos dar graças a Deus pelo nosso tempo, por aquilo que nós temos feito? Será? Será que nós podemos dar graças a Deus? Graças a Deus porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu tenho feito boas obras, eu tenho amado o meu próximo, eu tenho cultuado o Senhor, eu tenho adorado o Senhor, eu tenho louvado a Deus com a minha vida. Será que nós podemos dar graças a Deus por aquilo que nós temos feito? O apóstolo Paulo deu graças a Deus pela igreja de Colossos.
E será que nós podemos dar graça a Deus? Será que eu posso dar graça a Deus pela vida da minha esposa, pelo caminho que ela tem vivido em Cristo? Será que ela pode dar graça a Deus pela vida que eu tenho vivido em Cristo? Será que nós podemos dar essa graça a Deus? Realmente é um lugar que o calo aperta. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Não adianta a gente vir aqui querer pintar de bonzinho, que melhor do que o outro. Não adianta. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês não são melhor do que eu. Nós somos iguais perante o Senhor. Entenda, Ele é nosso Pai. Ele não é Deus. O meu Deus. Não, Ele é papai. Ele é papai, Ele ama, Ele dá carinho, Ele dá amor. Ele não vai te machucar, Ele não vai te ferir, não. Ele está para te abraçar e para te amar. A palavra de Deus no versículo 12 diz: dando graças a Deus, ou seja, ser grato. Gratidão. Quantos de nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito? Você é grato pelo almoço? Você é grato pela tua casa? Você é grato pelos teus filhos? Você é grato pela tua família? Você é grato pelo carro que você tem? Você é grato pela roupa que você tem? Você é grato pela cidade que você vive, pelo país que você vive? Ou será que nós só vivemos murmurando? Será que nós só vivemos xingando, brigando, gritando? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, que nós possamos ser gratos em todas circunstâncias, boas ou más. Ele escreve: alegre-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus. Pode se colocar de pé, irmão, em nome de Jesus. E daí? A gente pega a passagem lá, quando o povo foi liberto do Egito, e fala: meu Deus, aquele povo era para ficar um dia no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Murmuravam. Deus fazia cair do céu maná e alimentava ele todos os dias. O que eles faziam? Murmuravam. Deus protegia eles à noite com a coluna de fogo e guiava durante o dia com a coluna de fumaça. E o que eles faziam? Murmuravam. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós sejamos grato a Ele. O céu é um lugar especial. O céu é um lugar maravilhoso. Não é uma história contada. Quantas pessoas já presenciaram experiências com Deus e foram arrebatadas até o céu e testemunham isso? O céu, ele é real. Só que o céu é para aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O céu é para aqueles que escolhem Jesus. Jesus, ele veio para nos resgatar. Jesus, ele veio para nos dar amor. Só que para isso, meu irmão, há um trajeto, há um caminho, há uma trajetória. Nesse caso, não tem atalho. Não tem atalho. Para nós irmos para o céu, nós temos que percorrer um caminho que nos foi proposto. Mas eu creio que esta palavra, ela entrou em nosso coração. Independente da situação que você está, o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, eu quero dizer que Jesus, ele fala para mim e para você, que a vontade dele é nos encher com a sabedoria de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, é que você não entre da forma que você entrou, é mais que você saia cheio do poder de Deus.
E que esse poder, ele se manifeste na segunda, na terça, na quarta, e que você continue firme no propósito. Que quando chegar o próximo convite de ir para o culto, você não fique cocheando em dois pensamentos, mas que você seja grato a Deus e diz: eu estarei lá, porque eu estarei na casa do meu Pai. Irmãos, Deus, Ele quer nos encher, e a partir do momento que nós se colocamos na brecha, nós se colocamos no propósito, nós se colocamos naquilo que Deus quer, nós não devemos se preocupar com outras coisas. Automaticamente nós teremos uma vida digna. Nós automaticamente estaremos sempre frutificando boas obras. Nós estaremos perseverando no caminho com tristeza. É isso? Não. Nós estaremos perseverando no caminho com alegria, com prazer, com amor, com felicidade. Por quê? Porque podemos passar circunstâncias difíceis, sim, podemos, mas Jesus sempre é bom. Jesus sempre é bom, meu irmão. Jesus nunca nos abandonou e sempre esteve conosco. E Jesus, Ele quer dar oportunidade para mim e para você nesta noite. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 27, Jesus chama a atenção dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Entenda, não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu fazer caridade, não adianta eu ter um bom linguajar, não adianta eu querer dizer que Deus é meu Pai, que Jesus, Ele é meu Senhor, se as minhas atitudes não são condizentes com aquilo que a palavra de Deus ensina. Não adianta. Por isso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A palavra de Deus diz que estarão dois numa cama. Um subirá e o outro ficará. A palavra de Deus diz que dois estarão no moinho. Um vai subir e outro vai ficar. Por quê? A salvação é individual. E Jesus está dando essa oportunidade para nós sermos salvos em Cristo Jesus. Amém?